provas, tá? Show de bola. Bom, pessoal, bom dia a todos. Espero que vocês estejam bem, a família de vocês esteja bem. Estou procurando meu óculos. Achei, só um minutinho. Semana ótima, a semana é uma semana de provas, né? Vocês estão tendo outras provas aí. Bom dia, Guilherme, que está chegando. E hoje nós vamos revisar um pouco sobre o capítulo 4, né? Que é o capítulo da prova, o capítulo do triângulo retângulo. Pelo que eu percebi, no geral, né, foi um capítulo assim que, apesar dele ser bem minucioso, a gente fala muito sobre a mesma coisa, né? E aí a gente conseguiu sintetizar bastante coisa, aprender muita coisa legal. Então aqui eu vou revisar os conceitos com vocês, tá? Hoje vocês, não sei se já receberam, mas devem receber hoje o cronograma das atividades. Aí na segunda-feira está falando dessa aula aqui, né? Mas no dia da quarta-feira, vocês conferem lá, por favor, e já adianta isso. No dia da aula da quarta-feira, eu passei a lista de exercícios de revisão, tá? Exercícios do livro e exercícios do caderno de atividades que vocês podem usar como base para a prova. Nossa prova é quinta-feira, dia 13, quinta-feira, é isso, né? Quinta. Então, podem ir fazendo aquelas atividades, aí vocês já aproveitam para tirar as dúvidas, né? Hoje eu vou separar o dia para falar sobre os conceitos, sobre as fórmulas, sobre o jeito de se cobrar uma questão, e aí vocês utilizam essa aula, que vai ficar gravada também no YouTube, para fazerem, né, essas atividades e vai dar tudo certo, tudo tranquilo. Minha prova não tem segredo, é o mesmo de sempre, justa, questão fácil, média e difícil, porque é isso que a gente vê, questões complicadas, né? Questões medianas e questões mais simples, tudo bem? Então vamos aqui, já vou virar a minha página, minha câmera, né, na verdade. Desenhei aqui para vocês um triângulo retângulo comum, né? A nossa base aqui, lembrando que um triângulo retângulo é aquele triângulo em que tem um ângulo de 90 graus, né? Um ângulo interno de 90 graus. E os termos desse triângulo, eles são muito conhecidos, né? Muito simples aqui. Bom, nós temos os catetos, né? O cateto é quem forma o ângulo, né, de 90 graus, são os lados do triângulo que formam o ângulo de 90 graus, e a hipotenusa é o lado contrário ao ângulo de 90 graus, tudo bem? Esse aqui é o beabá do nosso triângulo retângulo, são as coisas que existem nele aqui, tudo bem? Então agora eu vou falar a primeira fórmula que a gente consegue utilizar nessa questão do triângulo retângulo, tá? A primeira fórmula é o Teorema de Pitágoras. O que o Teorema de Pitágoras fala? Vou desenhar aqui do lado, ó. A hipotenusa ele chama de A, vou chamar aqui, tá? A. Um cateto ele chama de B e o outro cateto ele chama de C. Só para dizer mesmo, né? Só para exemplificar. Então ele fala que a hipotenusa ao quadrado, A ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, é igual à soma dos quadrados, ó, vai ter um quadrado aqui, outro quadrado, dos catetos. Quem são os catetos? B e C. B e C, tá? Exemplificando aqui, vamos dizer que esse lado aqui, esse cateto mede 3, esse cateto mede 4, e eu quero saber o valor da hipotenusa. Bom, a hipotenusa que é A, só aplicando aqui, A ao quadrado é igual a 1 cateto ao quadrado. Um mede 3 e o outro mede 4. Então, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Eu vou resolver isso aqui primeiro, né? A ao quadrado é igual a 9 mais 16. A ao quadrado é igual a 9 mais 16, 25. Para tirar o quadrado daqui, eu aplico a raiz quadrada dos dois lados. Aqui eu corto, venho A. O quadrado de 25 é igual a 5. Achei simples assim. Ah, Léo, e se me der a hipotenusa em um cateto e pedir o outro? Simples, é só você colocar a hipotenusa, o cateto e vai pedir o outro. Aqui, esse valor calculado vai vir para cá diminuindo, né? E você vai encontrar lá no final, você sempre vai aplicar essa raiz quadrada para saber o valor ali, tudo bem? Então, é a primeira fórmula aqui, mais básica, que dá para se usar num triângulo retângulo. Léo, eu sempre vou utilizar ela? Não.
depende das informações que você tem e depende do que o exercício quer. Porque, por exemplo, já vou fazer aqui as próximas fórmulas que vêm a partir daqui. Por exemplo, a altura do triângulo. De onde saiu a altura do triângulo? Bom, se você lembrar daquela pirâmide, né, de Gizé, no Egito, né, ela tem uma altura. Se eu colocasse uma régua aqui do lado, eu conseguiria medir. E essa altura aqui é relativa ao quê? A altura é essa aqui exatamente. Aqui, ó, pontilhada. Sai lá do vértice do meu ângulo de 90 graus e encontra a hipotenusa lá do outro lado, formando outros dois ângulos de 90 graus, ou seja, é uma linha perpendicular. Tudo bem? Então, essa parte que eu desenhei é chamada de altura. Quando eu desenho essa altura aqui, automaticamente eu vou dividir a minha hipotenusa em duas partes. Não necessariamente as partes são iguais. Dá para ver daqui. Esse lado é menor e esse lado é maior. Tudo bem? Eu vou dividir ela aqui. Eu não divido no meio, mas eu divido em duas partes. Nem sempre elas são iguais. E aqui eu vou chamar de M, N, né? M ou N, tanto faz. As letras aqui, pessoal, é só para a gente se localizar, tá bom? Não tem tanta... não é obrigado a colocar as mesmas letras, não, ok? Então, quando eu divido aqui na altura, né, a minha hipotenusa é dividida em duas partes. E aí eu tenho outras formas que se enquadram aqui que eu posso utilizar, tudo bem? Além do teorema de Pitágoras. Então, uma outra forma, por exemplo, para achar a altura. Que forma? Vamos falar de uma mais simples, uma forma para achar a hipotenusa. Se eu tiver o valor de M e o valor de N, se eu somar as duas, eu tenho hipotenusa. É uma fórmula? É. Então, eu já vou colocar aqui, ó. A é igual a M mais N. É uma fórmula e eu tenho aqui. Né? Talvez a gente vai fazendo um exercício, acha a altura, eu acho o outro, tem esses dois valores, aí você tem duas opções. Dá para achar a hipotenusa tendo esses dois catetos pelo teorema de Pitágoras, ou dá para achar a hipotenusa tendo esses dois valores só somando. O que é melhor? Somar dois valores ou calcular o quadrado, aplicar a raiz? É claro que é melhor só somar, né? Então você tem que ser malandro e malandrão, tá? Matematicamente falando. Uma outra fórmula que é o valor da altura. Tem duas fórmulas que o Herbert, na época ele estava ainda na escola, ele falou que tinha uma outra forma, mas eu preciso ensinar essa, né? Eu prefiro a altura ao quadrado é igual a um cateto projetado vezes o outro, é igual a M vezes N. Como assim, Léo? Cateto projetado? Você falou disso agora, na revisão, né? Bom, por que M e N são chamados de catetos projetados ou projeção dos catetos? Quando eu formei aqui a minha altura, automaticamente eu fiz dois catetozinhos aqui. Como assim cateto, Léo? Olha, eu formei um ângulo de 90 graus e o ângulo de 90 graus é formado por dois catetos, ó, esse e a altura. Então, esse é um cateto projetado, ou é uma projeção desse cateto. Ó. É como se esse cateto deitasse aqui. É como se esse outro cateto deitasse aqui, fosse projetado, tipo uma sombra, tá bom? Então, M e N são projeções dos catetos, descobrir a altura através desses valores. Eu tenho esse, como que eu acho a altura? A altura quadrada é igual a esse vezes esse, aplico a raiz e acho, tá? Tranquilamente. Outras fórmulas é se usar o lado aqui, por exemplo, eu posso relacionar esse cateto B com o M e com a hipotenusa, né? Eu chamo, na verdade eu não chamo, né? Os livros trazem dessa forma, eu sempre faço esse desenho aqui, ó. Eu pego esse lado, ó, C, N e A. Fiz até uma propaganda aqui, né, da escola, CNA. B, M e A. Eu nunca vou pegar, por exemplo, o cateto C, o projetado M lá do outro lado e A. Eu tenho que pegar os que estão na mesma região, tudo bem? B, M, A, C, N, A. E aí eu vou fazer, ó, o cateto B ao quadrado é igual ao projetado vezes a hipotenusa. E esse aqui, o cateto C ao quadrado, é igual ao projetado, que está do lado dele, N, vezes a hipotenusa. Ok? Olha só o tanto de fórmula que eu consegui escrever através de um triângulo.
Uma, duas, três, quatro, cinco, e ainda tem uma que relaciona a hipotenusa e a altura e os dois catetos, que eu nem usei aqui, tá? Que essas aqui são suficientes para a nossa prova. Léo, não tem como decorar isso vai estar na prova. Primeiro que você vai fazer a prova, você tem seus materiais aí, você pode consultar, fica à vontade. A prova que vai ter lá não são questões do livro, mas são questões do mesmo tipo, tudo bem? Então você pode, vou dar um tempo para você tirar um print aí, se você quiser anotar essa prova aí, essa parte aqui, 2 minutinhos, enquanto eu mando uma aula aqui para o professor, tá? 2 minutos, vai lá. E aí, pessoal, tirar print, tudo certinho? Tudo. Tranquilo. Bom, essa é a primeira parte da nossa prova, tá? Esse capítulo, ele trata, né, do estudo. Eu costumo falar o seguinte, olha, vou até virar aqui de novo. Esse capítulo, ele não é dividido propositalmente lá, ele não fala, essa é a primeira parte da segunda. Mas olha só que interessante, né? Pelo menos para mim é interessante. Essa primeira parte, nós só relacionamos os lados, a altura que também é um novo lado, né? Digamos assim, formado aqui do triângulo, é uma semi-reta aqui, tá? Então, nós só relacionamos essas partes de lados. Nós não relacionamos nenhum ângulo aqui, não tem nada de seno, cosseno, tangente aqui inscrito, tudo bem? Então, ele fala que essa parte é relação métrica, né? São relacionamentos aqui, digamos, dos lados aqui das medidas, tudo bem? É parte da nossa matéria, do nosso capítulo aí que vai cair na prova. A segunda parte, a gente já vai falar de ângulos, tá? Então, são as razões trigonométricas. Vou até escrever aqui, ó, razões trigo. Trigo, você já sabe que é de trigonométrico, tá bom? Não tem nada a ver com o trigo que faz pão, não, ok? Bom, qual a diferença entre relação e razão? As relações trigonométricas, elas vão relacionar os lados aqui, e aí vão gerar algumas formas para a gente utilizar, descobrir lados, valor de medidas, etc. As razões trigonométricas, isso aqui razão é um quociente, é uma fração, tudo bem? São medidas que uma é relacionada aqui à outra, uma em cima da outra, em cima ficou mal falar, mas uma com outra, né, digamos assim, uma fração,
alguns resultados interessantes que, relacionados com os ângulos que a gente nem falou ainda, vai nos dar seno, cosseno e tangente. Tudo bem? Deixa eu aqui desenhar um triângulo bonitinho aqui, um triângulo retângulo, que ficou aqui a primeira parte já muito ruim, como sempre. Tudo bem? Digamos que ele está com esse lado aqui reto. Tudo bem. Temos um triângulo retângulo e temos um ângulo aqui em destaque. Ó, eu tenho esse ângulo aqui, um triângulo retângulo, você já sabe qual é. E eu tenho esse ângulo alfa aqui em destaque. Digamos assim, vocês já sabem que esse lado é um cateto. Pelo menos já deveriam saber nessa altura do campeonato. Esse lado também é um cateto. E esse que está do outro lado do ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Ok? Isso não muda nunca. Hipo, vamos chamar de hipo. Bom, pessoal, nesse caso aqui, agora, que nós temos um ângulo de destaque, além de 90 graus. 90 graus ele é institucional aqui, tá? Ele sempre vai precisar existir, ok? Agora eu tenho que ficar ligado nos outros dois, tudo bem? Em relação a esse ângulo de destaque, que eu chamei de alfa, agora esses catetos eles vão ganhar um sobrenome, tudo bem? Dependendo do meu ângulo, esse cateto vai ser chamado de cateto oposto ou de cateto adjacente. Dependendo do meu ângulo em destaque, esse cateto vai ser chamado de cateto oposto ou cateto adjacente, tudo bem? Lembrando aqui, acho que mais alguém chegou aí. Bia, tudo bem? Meta, tudo bem? Luiz, tudo bem? Bem-vindos aí. Vamos lá. Então, na segunda parte da nossa revisão, tá? Mas a aula vai ficar gravada no YouTube para vocês darem uma olhadinha. Lembrando que na quarta-feira, o material que vai para vocês hoje, vou dar uma olhadinha que no dia da quarta-feira eu passei todos os exercícios de revisão para essa prova. Então, você usa essa aula, tá, como base para fazer aqueles exercícios e meu WhatsApp vai ficar sempre à disposição de vocês, tudo bem? Nossa prova é na quinta-feira. Vamos lá, então. Então, em relação a esse, preciso da participação agora, hein? Em relação a esse ângulo aqui, alfa, esse ângulo aqui, este cateto, ele é um cateto oposto ou um cateto adjacente? Este. Oposto. Oposto, né? Ó, eu estou aqui, né? Esse cateto é o cateto em destaque, e lá do outro, perdão, esse ângulo é o ângulo em destaque, falei cateto errado aqui, e lá do outro lado eu tenho um cateto. Do outro lado, tudo bem? O oposto para mim é o mais fácil de identificar. Do outro lado desse ângulo eu tenho um cateto. Se está do outro lado, ele está oposto. Tudo bem? A hipotenusa não é o lado oposto ao ângulo de 90 graus? O que está oposto? Está do outro lado, não encosta no ângulo, não faz parte da formação do ângulo. Tudo bem? Mesma coisa esse cateto, então. Em relação ao ângulo de destaque, esse cateto é um cateto oposto. E este cateto é um cateto adjunto, ou seja, ele está adjunto, ele está ao lado, ele encosta, ele forma o ângulo em destaque. Tudo bem? Então, em relação a este ângulo aqui, este cateto é um cateto oposto e esse cateto é um cateto adjacente. Léo, a hipotenusa vai mudar? Não, sempre vai ser a mesma hipotenusa. O que vai ganhar um sobrenome aqui são os catetos, tudo bem? Já falamos aqui em relação ao ângulo alfa. Tudo bem, mas se eu tenho alfa, eu posso falar ou não, mas automaticamente eu vou ter um outro ângulo aqui em cima, né? Já que o triângulo aí tem 3 lados, 3 ângulos. Então, esse aqui, genericamente, é chamado de beta, tudo bem? Em relação ao ângulo beta, este cateto aqui que eu estou sublinhando, ele é um cateto oposto ou um cateto adjacente em relação a beta? Adjacente. Adjacente. Não, mas espera lá. Léo, ele não é agora? Por que o mesmo cateto agora é adjacente? Tem como mudar? Meu querido, minha querida. A única coisa que a gente mudou foi o ângulo em destaque. Quando a gente estava olhando o ângulo alfa, este ângulo aqui que eu estou desenhando, rabiscando,
e este cateto é oposto. Quando a gente mudou o cenário, olhou este ângulo que agora estou sublinhando e olhou o mesmo cateto, em relação a este ângulo, esse cateto é adjacente, ele faz parte, ele forma, ele está do lado. Então, tudo vai depender do ângulo que eu olhar. E aí, pessoal, por que eu falei de cateto adjacente, cateto oposto, hipotenusa? Porque dependendo da relação que eu tiver aqui, eu vou conseguir construir o seno, o cosseno ou a tangente do ângulo de destaque, ou de alfa, ou de beta, ou de teta, ou do ângulo 10, 20, 30, tanto mais o ângulo de destaque. Então, quem é seno, quem é cosseno e quem é tangente? Como que eu vou descobrir isso? Vou correr aqui que a minha aula está terminando. Deixa eu só ver o tempo aqui, pessoal. Ah, não, é até 9h30. Tem 10 minutos. Como que eu vou saber quem é seno, quem é cosseno e quem é tangente? Ah, Léo, eu já tenho um monte de fórmula aqui para decorar. Primeiro, gente, você vai estar com o livro, tá? Fazendo a prova, então fica à vontade para ver essas fórmulas, tem todas lá. Mas num concurso aí você não vai ter. Então decora essas aqui mesmo, não tem jeito. Decorar não, tá? Tem uma palavra aí que nós falamos durante as aulas que você vai conseguir fazer seno, cosseno e tangente de qualquer ângulo aí, lembrar das fórmulas dele com uma palavra só. Quem pode me dizer qual é essa palavra? Que palavra? De qual palavra eu estou falando? É o primeiro... Socator. Isso, socator. É o primeiro macete da nossa aula aí, ó. Socator. Você que não fez isso ainda, meu querido, minha querida, por favor, faça, tá? Ó, socator. O que quer dizer socator? O S vem de seno, o C vem de cosseno e o T vem de tangente. IOH, AH, IO e A é o que, Léo? Pelo amor de Deus. Seno é o cateto oposto sobre hipotenusa. Oposto sobre hipotenusa. Então, o H você já sabe que é hipotenusa sempre, né? Tem dois Hs aqui. Então, aqui vai ser a hipotenusa. Vou chamar só de hipo, tá? E aqui também a hipotenusa. O e A. O vem de oposto e A vem de adjacente. Então, oposto, adjacente. Oposto e adjacente. Olha só, já descrevi aqui o meu socator. Léo, como é que eu vou usar isso, pelo amor de Deus? Se eu lembrar aqui, quem é o seno de alfa? É o cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cosseno de alfa? É o cateto adjacente sobre hipotenusa. Léo, como que se decora isso? Quem é tangente de alfa? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Não estou decorando não, meu amigo. Enquanto eu estou filmando aqui, olha ali, ó. Tá aqui. Quem é o seno? Seno é igual cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno é igual cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente é igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Você vai pegar isso aqui e vai criar, vai fazer a sua fórmula aqui, ó, seno, ó. Seno de alfa de um ângulo qualquer é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. E eu só transformei na minha forma. Tudo bem? E aí, Léo, como é que eu vou usar isso? Se tiver um seno de 15 graus, por exemplo, aí você vai precisar de outra coisa, tá? Quem é o seno de 15 graus? Você vai lá no seu livro, bonitinho, vai olhar lá na hora da prova, vai procurar, deixa eu só ir para frente, porque está para frente, vai procurar a sua querida tabela. Ó, tá lá na página 20, tudo bem? Não se preocupe com o horário muito, né, pessoal? Que vocês vão ter amanhã às 16 da tarde para fazer a minha prova, tá? Então, vocês vão poder folhear seu capítulo 4 todinho. Aí, você lembra que aqui no meu exemplo vem um seno de 15 graus aqui? Eu vou conseguir consultar qual é o valor do seno de 15 graus como? Bom, aqui nessa tabela eu tenho os valores do ângulo, do seno, cosseno e tangente de todos os ângulos de 1 grau até 89 graus. Tudo bem? Porque 90, o ângulo de 90 é o ângulo reto. Não entra aqui, não. Então, eu vou lá.
o ângulo 15 graus. Acho o seno é a primeira tabela. Então, é o seno de 15 graus. Qual é o seno de 15 graus? 0,2588. Aqui no lugar, eu coloco o valor de 0,2588. É igual ao oposto sobre hipotenusa. Um dos dois ele vai te dar aqui, tá? Essas informações ele vai te dar. Um dos dois. Ele não vai te dar todas, porque você precisa calcular alguma coisa aqui, tá? Qual o valor do cateto oposto do ângulo alfa? E aqui tem o número 8 aqui. Pô, não precisa calcular, já tem o número 8, né? Então, alguma coisa você vai calcular. Se ele te der o cateto oposto, dá o exemplo do 8 ali, você vai calcular a hipotenusa. Chama de x ou hipotenusa, tanto faz. Multiplica cruzado, vai achar o valor de x. Se ele te der o valor da hipotenusa, você vai calcular o cateto oposto. Multiplica, né? Para cá, cruzado, eles vêm para cima e você acha o valor e bem. Léo, tem como eu descobrir, então, o valor de ângulos desconhecidos? Por exemplo, se aqui não fosse 15 graus e aqui ele me desse um valor aqui de 8 sobre, sei lá, 10. 8 sobre 10 é quanto? 0,8, né? Então, olha só que legal, hein? Só chutei aqui. Se aqui fosse 10 e se aqui fosse 8. Cateto oposto sobre hipotenusa. 8 sobre 10, 0,8. Então, o ângulo desconhecido é igual a 0,8. Como que eu descubro que seno é esse? Que ângulo é esse? Com a minha tabela. Como? O seno de qual ângulo vai dar 0,8 aproximadamente? Eu vou lá na minha tabela e vou procurar um seno que dá 0,8. Eu vou procurar um seno que dá 0, não está aqui ainda, 0,8. Aqui, ó, 53 graus é o mais aproximado, né? 0,798798. 798 é mais perto do 800 do que o 809, né? Aqui tem duas casinhas só, aqui tem 9 distantes. Então, aproximadamente 53 graus. Achei. Foi até um valor conhecido, acho que a gente fez um exercício desse na aula retrasada, uma coisa assim. Entenderam, gente, essa parte? Como usar o socatou? Sim. Sim. Show de bola. Legal. Aí tem uma última parte aqui que vai adiantar a vida de vocês, que é uma musiquinha que eu vou cantar ao vivo, que cantei só para o Guilherme da última vez, mas tem gravado lá, tá, pessoal? Uma aula sobre os ângulos notáveis. Deixa eu escrever aqui, ângulos notáveis. Por que notável? Não é notável de anotável não, tá? É porque a gente escolhe alguns ângulos mais comuns assim para estudar e se aprofundar, né? E os ângulos notáveis são os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Tudo bem. De onde saíram esses ângulos? Bom, quando eu tenho um triângulo retângulo aqui, digamos assim, esse é 90, digamos que esse seja 30 graus. Se esse é 30 graus, ó, 90, a soma dos outros dois tem que dar 90 também. Se esse é 30, o outro automaticamente vai ser 60 graus. Então, você já sabe de onde saiu esse e de onde saiu esse. E o 45, Léo? 45 é quando eu tenho um triângulo retângulo isósceles. Quando esse lado é igual a esse lado, ou seja, esse ângulo é igual a esse ângulo. Se esse é 90 e a soma dos outros dois tem que dar 90, cada um deles vai valer 45 graus. Tudo bem? Então, se eu tenho um triângulo retângulo isósceles, está aqui o 45 graus. E se eu tenho um triângulo retângulo padrão, digamos assim, né? Eu tenho 30 e 60 aqui como ângulos, tudo bem? E aí, no meu último minuto aqui, eu vou cantar essa musiquinha, fazer primeiro a tabela. Como que eu faço essa tabela para decorar os valores? Aqui a gente viu como fazer as formas. Aqui a gente vai cantar uma musiquinha de Natal aqui para fazer os valores. Ó. Vou escrever cosseno e a tangente na vertical. E aqui em cima, na horizontal, eu escrevo os ângulos de 30, 45 e 60. A única coisa que você tem que decorar é isso, além da música. Faz as linhas, tipo uma tabela,
faz as colunas e você formou a sua tabelinha. Vou cantar a musiquinha aqui rapidinho, tá? Bem devagar. Ó, do Natal. É Natal, é Natal. 1, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Essa é a primeira estrofe. A raiz vem no 3, também vai no 2. Só no 3, no 2 em cima, porque se vier embaixo, o problema vai ser resolvido. A tangente é diferente, veja só, vocês. Raiz de 3 sobre 1, raiz de 3. Olha, cantei uma música e fiz uma tabela de 9 valores diferentes. Esses valores estão na tabela lá do livro, tá? Mas isso aqui para um concurso, para a prova do IFES, é essencial. Vocês não vão precisar decorar aquele monte de trem. Vou cantar de novo, olha que legal. Ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vem no 3, também vai no 2. A tangente é de veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Aí você pega, né? Estamos chegando no final do ano e já vai, canta junto do Natal, junto da família. Hoje a noite é bela. Brincadeira, pessoal. É isso, tá? Essa parte da tabela, para a minha prova, ela não é tão essencial agora, tá? Mas para a vida de vocês, no momento que vocês estão, ela é importantíssima, tá? Prova do IFES, Enem, concurso, é muito uma musiquinha, eu sei que vocês gostam muito de decorar música, principalmente uns funk braba aí, decora mais uma, é mais fácil que decorar, de bate-pronto. Quanto que é o cosseno de 45 graus? Se me perguntar, meu amigo, o que eu vou ter que fazer? Eu vou desenhar a tabela e eu vou cantar a tabela. Primeira coisa que eu faço na minha prova, primeiro, né, eu escrevo meu nome, depois eu peço ajuda a Deus, Deus me ilumina nessa prova, depois eu desenho a tabela e canto uma música na minha cabeça, faço a tabela. E depois, eu toco à toa. Fiz uma tabela com 9 dados, fiz uma palavra que vai me dar 3 fórmulas, lembrei de uma palavra e lembrei de uma música. É muito mais fácil do que lembrar de 9 dados distintos e de 3 fórmulas diferentes. Legal, pessoal? 2 macetes, as 2 partes da nossa aula, o capítulo inteiro numa folha, numa revisão de meia hora. Tudo bem? Eu estou à disposição de vocês durante a semana até a quarta-feira, né, que é o dia. Nossa prova é na quinta. E tudo vai dar certo, tá? Faça uma prova com calma, com tranquilidade. Dê uma olhada naqueles exercícios lá que eu passei para vocês. Eu estou à disposição no meu WhatsApp. Manda lá assim que eu puder, eu respondo para vocês, tá? Um abraço, fique com Deus. Até a próxima. Falou, Léo. Até a próxima.